Hospitais lotados com pacientes pelos corredores. Denúncias frequentes de erros profissionais. Aumentos abusivos nos planos de saúde. Número excessivo de exames e cirurgias. Cobrança indevida de honorários. Consumo crescente de remédios. Mau uso e carência de recursos. Péssimo atendimento. Estas são as notícias diárias que você está acostumado a ouvir, comprovando o que as pesquisas indicam. A saúde é a maior preocupação dos brasileiros. Praticar hábitos alimentares saudáveis no seu dia a dia, deixando de agir contra si mesmo. É mais fácil, mais barato e tenho certeza, é isto que você deseja. O que são hábitos alimentares? Hábitos alimentares são costumes, ações, atitudes em relação aos prazeres de comer e beber. Mas o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é jamais ter dores de cabeça ou de coluna. Qualidade de vida é jamais ficar gripado ou resfriado. Qualidade de vida é fazer as refeições sem azias, gases, má digestão, sonolência. Qualidade de vida é ir ao toalete para as eliminações sem esforços, dores, laxantes, sangramentos anais, fecais ou hemorroidas. Qualidade de vida é deitar na cama, dormir em seguida e acordar legal no dia seguinte, sem interrupções ou pesadelos. Qualidade de vida é manter o peso ideal sem passar fome, sem seguir tabelas de calorias, sem remédios moderadores de apetite, sem dietas e regimes. Isto é qualidade de vida. Assim a vida é mais gostosa e vale a pena. Mas você pode estar perguntando, e as centenas de doenças que não foram mencionadas? Esses problemas de saúde que a maioria tem são primários. Deles derivam os secundários e terciários. Se você não tiver problemas de saúde primários, não terá os secundários e menos ainda os terciários. Vamos exemplificar. Se você tem boa digestão, não desenvolverá uma gastrite ou uma úlcera. Neste caso, a má digestão é um problema primário, a gastrite ou a úlcera são problemas secundários e um câncer de estômago pode ser um problema terciário. Portanto, aí reside a importância da qualidade de vida. E mais, caso existam problemas de saúde já estabelecidos, hábitos alimentares saudáveis proporcionarão a normalização das funções orgânicas, ocorrendo um amplo processo de cura. E daí, adeus doenças e remédios. Por que você come e bebe? Você come e bebe para repor os nutrientes gastos pelo corpo e para obter energia após a combustão dessas substâncias dentro das suas células. Seu corpo é constituído e funciona mediante elementos químicos que estão na terra, chamados nutrientes. São vitaminas, minerais, proteínas, açúcares, gorduras, água e o oxigênio que está na atmosfera e você respira. Em vez de comer terra para receber os nutrientes, os alimentos vegetais extraem do solo essas substâncias para você. Ao utilizá-los como alimentos, seu aparelho digestivo identifica, extrai, adapta do ambiente natural para o seu ambiente interior e absorve através dos poros dos intestinos para o sistema circulatório. Daí, vitaminas, minerais, proteínas, açúcares, gorduras, água e também o oxigênio que você respira serão transportados pelo sangue às cerca de 100 trilhões de células de que você é constituído. Dentro delas, ocorrerá a queima ou combustão desses nutrientes, resultando na produção de energia. E em condições saudáveis, os resíduos do processo, denominados toxinas, são eliminados no sistema excretório pela urina, bolo fecal, transpiração e respiração. Ao colocar os alimentos na boca, você mastiga, produz saliva e aí são transformados em partículas. Após a ingestão, passam pelo esôfago e dentro de 5 a 10 segundos estarão no estômago. Aí o ambiente terá sido previamente aquecido e mediante contrações a mucosa interna terá produzido ácidos
enzimas, sucos gástricos com alta concentração química, transformando as partículas da mastigação em moléculas. Ao mesmo tempo, seu fígado fabricou e armazenou de 500 a 700 ml diários de bile na vesícula para decompor exclusivamente as gorduras que você come e bebe. E juntamente com seu pâncreas, produziu enzimas para atuarem igualmente no bolo alimentar. A consistência será líquida e a cor branca ao passar pelo piloro e chegar ao intestino delgado, que dependendo de sua altura, terá de 8 a 9 metros de comprimento, cheio dessas voltinhas e poros por onde serão absorvidos para o sangue os nutrientes extraídos dos alimentos, vitaminas, minerais, açúcares, proteínas e gorduras, e então conduzidos às suas células. No intestino grosso, que dependendo de sua altura tem de 1,20 m a 1,5 m, são absorvidos o restante dos minerais e a água, iniciando a formação do bolo fecal com a consistência pastosa e a cor amarela. Daí, em condições saudáveis, ocorrem estímulos para eliminar tantas quantas vezes forem suas refeições diárias, sem esforços, dores, sangramentos, laxantes, hemorroidas. A digestão deve estar completa em 24 horas. Da eficiência deste processo dependem a longevidade, viver menos ou mais, a capacidade imunológica, ficar doente com facilidade como ocorre com a maioria ou jamais adoecer, o bem-estar geral e a produtividade pessoal, porque energia em condições adequadas produz bom humor e estes são elementos essenciais em todas as áreas da vida. Por exemplo, nas peraltices comuns dos filhos, pais bem-humorados conversam, orientam, educam, desenvolvem afeto, intimidade e confiança. Mal-humorados xingam, espancam, criando revolta, insegurança, problemas de aprendizagem e comportamento. Profissionais bem-humorados têm energia criativa, capacidade de concentração, maior produtividade, autocontrole, qualidade no relacionamento interpessoal, sucesso na carreira, interação e afinidades no organograma da empresa, facilitando a qualidade total. Mal-humorados adoecem com frequência, faltam, atrasam, têm baixa produtividade. Na primeira oportunidade são demitidos, gerando problemas econômicos, conjugais, etc, etc. Casais bem-humorados veem os problemas comuns da vida com dimensões menores do que realmente têm e otimistas, por isso, têm maiores chances de vencê-los. Assim, desenvolvem intimidade, fortalecem os compromissos conjugais, aumentam o companheirismo e a satisfação sexual. Casais mal-humorados fogem dos problemas, discutem, brigam, aumentam e tornam-se evidentes as diferenças de personalidade, desconfianças, traições, separações. Veremos agora hábitos alimentares saudáveis que devem ser incorporados ao dia a dia, surpreendendo pelos resultados rápidos e positivos. Primeiro hábito saudável: combine os alimentos. Quando os alimentos não combinam, ocorrem fermentações que produzem gases expelidos inicialmente por via oral na forma de arrotos. Chegando aos intestinos, são eliminados por via anal, geralmente com odor desagradável e aquele nominho que você conhece. Se a fermentação é mais grave, somam-se azias, dores de cabeça. Além disso, dependendo da gravidade da fermentação, os nutrientes, que são vitaminas, minerais, açúcares, proteínas, gorduras, são destruídos em até 80%, impedindo sua chegada até as células. Se a fermentação é mais grave ainda, pode ser preciso o atendimento em pronto-socorro para lavagens estomacais e intestinais, uma vez que o organismo não conseguiu resolver sozinho o problema e, por isso, necessita de ajuda externa. Isto é muito comum em festas. Neste caso, você se submete a riscos de erros profissionais, infecções hospitalares, despesas imprevistas. Combinando os alimentos, você evita todos esses problemas tão comuns.
Por isso, jamais utilize na mesma refeição leite com açúcar. Pais que adoçam a mamadeira com açúcar terão que embalar a criança até alta madrugada, em razão das cólicas e dores de barriga. Não é necessário adoçar a mamadeira. As crianças não têm paladar desenvolvido até os 2 anos de idade. Não sabem o que é doce, salgado, amargo ou azedo. Mas querendo adoçar, use mel ou frutas batidas no liquidificador. Também não misture frutas com legumes e verduras. As frutas têm digestão rápida, os legumes e as verduras digestão lenta. Isto é fácil de ser notado. Quando você come frutas isoladamente, logo fica com fome. Colocados no estômago ao mesmo tempo, usando enzimas e substâncias químicas diferentes para a digestão rápida e lenta, fermentam. Também não misture tubérculos com cereais. Tubérculos são batatas, mandioca, cará, mandioquinha, inhame. Cereais são arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio. Comeu arroz? Não come batatas, por exemplo, e vice-versa. 2 frutas não combinam com absolutamente nada e devem ser ingeridas isoladamente como refeição completa. São o melão e a melancia. E se você prestar atenção, lembrar-se-á que essas frutas são acusadas como indigestas. Na verdade, não existe alimento indigesto. Existem, sim, maus hábitos alimentares ou problemas orgânicos que precisam ser identificados, tratados e curados. Combinando os alimentos, obterá qualidade na digestão. Segundo hábito saudável, use somente cereais integrais. Integral, você sabe, quer dizer completo, total, absoluto. Antes da invenção dos moinhos, toda a população mundial consumia cereais integrais. A mudança desse hábito é nociva à saúde. A maior parte dos nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas e gorduras vegetais, encontra-se nas fibras, substâncias retiradas pelos moinhos no processo de refino e beneficiamento entre aspas. Só para você ter uma ideia, não comendo o farelo e o germe de trigo, deixa de receber 81% das vitaminas do grupo B, facilitando, por exemplo, as anemias. E os nutrientes que não receber pelos alimentos, precisará comprar na farmácia na forma de remédios. Por isso, Hipócrates, o pai da medicina, disse uma frase famosa até hoje: que os teus alimentos sejam os teus remédios, que os teus remédios sejam os teus alimentos. Portanto, a primeira função das fibras é nutritiva. A segunda é a função vassoura. Varre todo o tubo digestivo, agilizando a digestão, formando o bolo alimentar maior, satisfazendo mais facilmente o apetite e diminuindo as quantidades e calorias ingeridas. Nos intestinos, haverão estímulos, criando desejo de eliminação com facilidade e rapidez, sem esforços, dores, sangramentos e muito menos hemorroidas. A terceira função chama-se esponja. As fibras impedem a absorção em excesso de líquidos e gorduras no organismo e eliminam pelo bolo fecal, evitando engordar, mantendo estáveis os níveis de colesterol. Para as situações em que não tiver cereais integrais, adquira e tenha à disposição farelo e germe de trigo, adicionando às refeições na proporção de pelo menos 1/3, da mesma forma que o nordestino aprecia colocar farinha de mandioca em suas refeições. Você adquire esses produtos em casas de produtos naturais ou grandes supermercados. Os brasileiros comem muito arroz e trigo. Praticamente não comem aveia, que é o único cereal que a industrialização não consegue retirar as fibras. Por isso é conhecida como alimento favorável ao funcionamento dos intestinos. Quase não comem milho, o cereal mais barato e nutritivo, ideal para uma população com menor poder aquisitivo. Diversificando mais, nutrirá melhor seu organismo. Terceiro hábito saudável, mastigue os alimentos. Este hábito saudável e absolutamente gratuito realiza verdadeiros milagres. A mastigação produz maior prazer. As células ou papilas gustativas localizam-se na língua. Você não sente sabor no esôfago, no estômago, nos intestinos? Por isso, não tenha pressa para engolir os alimentos. Quando os alimentos ficam mais tempo na boca, a digestão é mais rápida no estômago, diminuindo as possibilidades de fermentações, azias,
gases, dores de cabeça, má digestão, tudo que você não quer e não gosta. A mastigação obriga, pelos movimentos, a circulação do sangue nas gengivas, aumentando a presença local dos nutrientes, diminuindo as possibilidades de infecções gengitivas e cáries dentárias. Você economiza no dentista. A mastigação cansa as mandíbulas e diminui muito as quantidades ingeridas, refletindo na facilidade em manter o peso ideal sem regimes, dietas, remédios moderadores de apetite, tabelas de calorias e sem passar fome. Muitas pessoas sentem fome em excesso. O hipotálamo do cérebro regula o sensível mecanismo da fome baseado na quantidade de mastigações que damos nos alimentos. Quem mastiga mais tem menos fome, come menos, gasta menos, não engorda. Quem mastiga menos tem mais fome, come mais, gasta mais, engorda e tem os problemas decorrentes da obesidade. E daí tem que fazer dietas, regimes, passar fome, seguir tabelas de calorias. A obesidade compromete também e dificulta o sucesso na vida. As pessoas obesas olham no espelho e não gostam do que veem, desenvolvendo autoimagem negativa, baixa estima, complexos de inferioridade, insegurança, problemas interpessoais. Na competição da vida para um emprego entre um obeso e alguém de porte atlético, as grandes empresas dão preferência ao último. Como ganhar a competição da vida em condições tão adversas? A beleza e a estética têm enorme influência também na qualidade do relacionamento afetivo. As mulheres têm até 25% mais gordura do que os homens e, por isso, maior tendência à flacidez. São estimuladas pelo toque e conversa. Sua satisfação sexual depende da capacidade física do parceiro. Os homens têm mais músculos, são estimulados pelo que veem, sua satisfação sexual depende da beleza e estética da parceira. A mastigação facilita todos esses benefícios e não custa absolutamente nada. Quarto hábito saudável: prefira alimentos crus. O costume da maioria é encher a mesa de pratos fritos, assados, refogados, cozidos, multitemperados. E mesmo sendo pequena, a saladinha sobra. As frutas, quando utilizadas, são sobremesa. As pessoas dizem, não compro frutas lá em casa porque estragam. Isto precisa mudar. De 60% a 70% dos alimentos devem ser crus, usando frutas pela manhã e à noite, e legumes e verduras no almoço. Coma primeiro e isoladamente os alimentos crus. Satisfaça quase totalmente seu apetite, preencha quase todo o seu estômago com frutas de manhã e à noite, legumes e verduras no almoço e depois coma os outros alimentos. Os alimentos crus são pobres em calorias e por isso não engordam. Você come bastante o que não engorda e menos o que engorda. As vitaminas e minerais são muito sensíveis às temperaturas. Quando a dona de casa frita, cozinha, assa, refoga, multitempera os alimentos, geralmente sem saber, modifica ou destrói esses importantes nutrientes. E tudo que não recebemos nos alimentos, teremos que buscar na farmácia na forma de remédios. Também ficou mais tempo na cozinha, cansou mais, gastou mais e ainda estragou os alimentos. Muitas pessoas dizem não gostar de frutas, legumes e verduras. Isto ocorre por conhecerem e utilizarem uma variedade muito pequena. No Brasil existem cerca de 90 alimentos diferentes entre frutas, legumes e verduras. Sendo pessimista, usando apenas 20% desse total, serão no mínimo 18 alimentos, com formatos, aromas, cores e sabores diferentes. Prefira comer frutas em vez de beber sucos. As vitaminas e minerais oxidam em contato com o oxigênio. Uma evidência desse fenômeno é o escurecimento das frutas de massa quando ficam expostas. Coando as fibras e jogando fora, como é bastante comum, perderá também seus benefícios. Esses alimentos também são muito mais baratos que os industrializados. Ao longo do ano, sempre há alguns cuja oferta é maior que a procura, possibilitando gastar menos. Quinto hábito saudável: faça apenas 3 refeições diárias.
Como os alimentos são combustíveis, devemos ingeri-los na proporção que consumimos. E esta proporção é decrescente ao longo do dia. Pela manhã, gastamos 300 calorias por hora. À tarde, 200 por hora. E à noite, apenas de 50 a 60 calorias por hora. Por isso, a primeira refeição deve ser a de um rei. A segunda, de um príncipe. E a terceira refeição, de um mendigo. Mas não é assim que faz a maioria. Levanta no último segundo e, quando muito, toma um cafezinho. Passa a manhã inteira tapeando a falta de energia, estragando o paladar e o apetite com cafezinhos, balinhas, coxinhas, empadinhas, pastéisinhos e outrozinhos. O almoço, muitas vezes, será apenas um lanche ou pratos feitos às pressas, mal mastigados, combinados. À noite, há uma certa estabilidade emocional, a família está reunida, os compromissos do dia foram cumpridos e, para quem comeu mal o dia todo, é hora de tirar o atraso. São preparados aqueles pratos enormes, engolidos às pressas, na frente da televisão com as notícias maravilhosas dos telejornais. Em seguida vem o sono. Começam os pesadelos, roncos, gemidos, gritos, vira para cá, para lá, interrupções, tentativa de fugir daqueles monstros horríveis. Acorda várias vezes e de manhã está uma lástima, um troço qualquer. Nestas condições, levantar da cama é um ato heróico. Claro que não há apetite para comer qualquer coisa. O humor é péssimo. Fazer qualquer coisa nessas condições será um convite ao fracasso. Será mal feito e sob maiores riscos. Por que isto acontece? Durante todo o dia, seu cérebro foi exigido e à noite está cansado. Merece um descanso. Quando o estômago está cheio de alimentos, a área do cérebro que comanda a digestão não poderá descansar. Será obrigada a trabalhar a noite toda, comprometendo a qualidade do sono. Fazer refeições de rei à noite também engorda, porque dá-se ao organismo calorias em horário que não consome. Agora veja, alguém que engorde apenas 5 gramas diárias ao final de um mês terá acrescidas 150 gramas. Terminando um ano, 1,8 kg. Após 10 anos, mais 18 quilos. Depois de 20 anos, 36 quilos de excesso. Não é isto que acontece com a maioria? Havendo equilíbrio entre receita, que é a ingestão de alimentos, e despesa, que são as suas atividades do dia a dia, será fácil manter o peso ideal e obter os indicadores de saúde decorrentes. Sexto hábito saudável. Beba água em quantidade e horários corretos. A água contém minerais e é alimento. Conduz os nutrientes no sangue até as células, estabiliza a temperatura e a pressão arterial, facilitando a circulação, é essencial na eliminação de toxinas e torna pastoso o bolo fecal, facilitando as eliminações. Quem não bebe água tem fezes muito duras, que provocam dores, sangramentos, hemorroidas. Seu sangue é muito espesso e sofre de pressão alta e varizes. Nos rins, acumula resíduos, formando cálculos renais com urina amarela e fétida. A pele é manchada, oleosa, com acnes e espinhas. Evite tudo isso bebendo 2 litros de água ao longo do dia, começando em jejum na metade da manhã, na metade da tarde, ao anoitecer e com intervalos de meia hora antes e 2 horas depois das refeições. Jamais tome líquidos com as refeições. A regra é: quando comer, não beba. Quando beber, não coma. Ao mastigar e ingerir os alimentos, são formados sucos gástricos no estômago com alta concentração química. Ingerindo líquidos, você dilui essa concentração e paralisa a digestão. Seu estômago não digere ao mesmo tempo líquidos e sólidos. Opta pelos mais rápidos, no caso, os líquidos. Enquanto isso, os sólidos aguardam sua vez, fermentando, pesando, produzindo sono, azias, gases, dores de cabeça, tudo que você não quer e não gosta. Este mau hábito também contribui para significativos acréscimos no peso, porque ao desligar o senso de saciedade do cérebro, faz com que pare de comer após muitos exageros. Poucos temperos,
água em quantidades e horários corretos, alimentos crus ricos em líquidos ingeridos primeiro eliminarão a eventual sede no começo da formação deste hábito saudável. Uma dica: se você não gosta de beber água, considere esse líquido como remédio. Ruins ou saborosos, remédios são ingeridos por absoluta necessidade. Lá pela terceira semana, estará habituado e sentirá sede logo pela manhã. Daí, beber água será natural. Até aqui, ensinamos hábitos que precisam ser introduzidos no dia a dia. A seguir, falaremos daqueles que precisam ser substituídos, evitados ou mesmo abandonados. Evite açúcar, café, chocolate, refrigerantes, frituras, condimentos estimulantes e carnes. As razões serão explicadas individualmente. Açúcar. O açúcar branco, tal como conhecemos, não deveria existir como alimento. Todos os vegetais contêm alguma forma de açúcar e vêm acompanhados de vitaminas e minerais. O açúcar branco não contém qualquer nutriente. E todos os açúcares, para serem digeridos e armazenados no fígado na forma de glicogênio, precisam da presença de vitaminas e minerais no estômago no momento da digestão. Caso não estejam presentes, serão sacados das reservas do fígado. Acontece que muitas pessoas não têm sequer reservas. Aí estão as cáries dentárias, osteoporose por falta de cálcio e as anemias por falta de ferro e vitaminas do grupo B. Como vê, o açúcar branco, em vez de dar, retira nutrientes do organismo. Por isso, os nutricionistas modernos chamam o açúcar branco de energia vazia. Usando frutas em abundância, dará ao seu organismo a frutose, que é o açúcar de melhor digestão da natureza, desaparecendo aquela vontade maluca de comer doces que alguns têm. Caso persista esse desejo, use frutas passa. Nos sucos e mingaus, substitua o açúcar branco por mel, melado, rapadura ou frutose. Café. O café é um estimulante nervoso destituído de nutrientes. Por isso, agrava os sintomas da síndrome pré-menstrual. Causa dores de cabeça naqueles que não tomam café quando estão dependentes. Acidez excessiva no estômago pela maior produção de ácido clorídrico, facilitando gastrites, úlceras e câncer de estômago. Também causa cânceres de mama, útero e próstata. Claro que este produto deve ser mantido à distância e substituído por chás caseiros distantes das refeições, como erva cidreira, erva doce, camomila, hortelã e adoçados por mel ou melado. Neste período de substituições, sucos naturais sem açúcar também ajudarão a abandonar o vício. Chocolate. O chocolate repete os problemas do café com o agravante de misturar leite com açúcar e produzir fermentações digestivas. Normalmente é acompanhado de enorme e nociva quantidade de aditivos químicos identificados nas embalagens. Alguns, inclusive, são cancerígenos. Possui alto teor de hidrogênio e, na temperatura em que ocorre a digestão, essa substância impede que se torne líquido para a necessária absorção pelos poros do intestino delgado. Em razão dessas dificuldades, ocorrerão intoxicações visíveis na pele com acnes, espinhas, manchas e alergias cada vez mais comuns. Refrigerantes. Os refrigerantes são coquetéis químicos nocivos à saúde. Contém gás e irrita a mucosa do estômago. Órgãos irritados não podem trabalhar bem. Com exceção dos sabores limão, contém corantes, feitos à base de anilina, são cancerígenos. Com exceção dos diet, contém açúcar. Comprovando os malefícios desse produto, a osteoporose, que no passado era considerado um mal de terceira idade, agora atinge crianças e adolescentes, destruindo o cálcio dos ossos. Contém acidulante. Descalcifica os ossos e, em maiores quantidades, causa cirrose hepática. As bebidas à base de cola criam também dependência pela presença de cafeína em quantidades semelhantes em uma garrafa de aproximadamente de 290 ml a de uma xícara média de café. Substitua pela água o verdadeiro refrigerante em quantidades e horários corretos. Frituras.
A gordura das frituras aumenta os níveis do mau colesterol e impermeabiliza os amidos, dificultando ou impedindo sua digestão pelos sucos gástricos. Produz fermentações, gases e o mais grave deles é cancerígeno. Chama-se metilcolantreno. Alimentos fritos praticamente triplicam o número de calorias, favorecendo também a obesidade. Por isso, abandone as frituras. Condimentos estimulantes. Sal em excesso, pimenta, picles, mostarda, ketchup, vinagre modificam o paladar e irritam os órgãos digestivos. Usados com frequência, facilitam o desenvolvimento de câncer de estômago. Por essa razão, as populações do Japão e Chile têm índices maiores dessa doença. E quem aprecia essas substâncias não gosta de frutas, legumes, verduras, água, cereais integrais, proteínas vegetais, que são de fato alimentos. Carnes. As carnes em geral devem ser evitadas porque nosso aparelho digestivo é de animais herbívoros, vegetarianos. Aqui dou uma paradinha para lembrá-lo de que o combustível deve ser sempre adequado à máquina que irá processá-lo. Não temos condições fisiológicas e biológicas para digerir carnes. Comparando nossa arcada dentária com a de animais carnívoros, como os gatos ou cachorros, a diferença é evidente. Com animais vegetarianos, como o cavalo, o cabrito, o boi, a semelhança é total. Não temos dentes para mastigar e cortar carnes. Nosso esôfago é estreito e comprido. Nos animais carnívoros, é largo e curto. Servindo um pedaço de carne a um cachorro, ele faz assim, uau! Não tente fazer o mesmo, porque vai parar aqui, no seu esôfago, e você vai morrer entalado. É muito comum esse tipo de atendimento em pronto-socorros. Nosso fígado não fabrica amoníaco para destruir as toxinas da carne fabricadas pelo animal ao pressentir a morte e causa graves intoxicações. Não temos sucos gástricos para digerir carne e nossos intestinos são longos e cheios de voltinhas. Nos animais carnívoros são retos e curtos. Por isso, as carnes consomem no mínimo 4 vezes mais tempo e energia na decomposição e apodrecem no tubo digestivo, intoxicando e formando bolos fecais fétidos. Essa energia gasta a mais na digestão de carnes e derivados é supérflua e sua falta será sentida em outras atividades, produzindo cansaço fácil, produtividade e qualidade menores. Outra diferença biológica inquestionável é que os carnívoros bebem água lambendo, como por exemplo o gato, o cachorro, e os herbívoros, vegetarianos, bebem água sugando, como o cavalo, o cabrito, o boi e o homem. As carnes e derivados animais não são as melhores fontes de energia. Na cadeia biológica, o sol transmite energia para os vegetais. O primeiro receptor retém 10%, os demais apenas 1% do anterior. Comendo vegetais, retém mais energia. 1% de 10% é igual a 0,10% de energia. Comendo carnes, reterá 1% de 1%, ou seja, apenas 0,01% de energia. E você pode verificar, todos os animais de tração, de força, de grande porte são herbívoros vegetarianos. As gorduras saturadas são também um problema seríssimo existente nos derivados animais. Faça o teste em sua casa. Pegue a gordura animal e coloque nos dedos. Você percebe que adere, gruda. Faça o mesmo com a gordura vegetal. A diferença é evidente, não adere e não gruda. Por isso, essa diferença pode ser para você a vida ou a morte. Penetrando na corrente sanguínea, as gorduras animais aderem e grudam nas paredes das veias, vasos e artérias, formando placas e paredes espessas que dificultarão ou impedirão a circulação do sangue. Por isso, as doenças circulatórias são as que mais matam em todo o mundo. As gorduras vegetais circulam livremente e esta é uma diferença vital. Os derivados animais também têm grandes dificuldades quanto à conservação. São muito comuns as intoxicações por produtos estragados, mal conservados. A refrigeração apenas retarda e não impede a atividade dos germes de putrefação.
Em um vegetariano, a média de germes de putrefação é de apenas 2.000 por milímetro cúbico do corpo. No carnívoro, esse número sobe para 65.000 por milímetro cúbico do corpo. Sabe-se também que os remédios, vacinas e demais substâncias utilizadas nos animais são nocivos ao ser humano. As carnes são antiecológicas. De cada 40.000 metros quadrados de florestas derrubadas nos Estados Unidos, 28.000 são para pastagens ou grãos destinados à ração animal. Como obter vida de algo morto, defunto ou cadáver? Apesar de todos esses problemas com as carnes e derivados animais, pare de usá-los somente após aprender a substituí-los por proteínas e gorduras vegetais. As proteínas vegetais são de primeira categoria e no Brasil sua variedade é bastante satisfatória. Primeiro deixe as carnes vermelhas e enquanto isso aprenda a usar as proteínas e gorduras vegetais que são amendoim, coco, abacate, azeitonas, castanha do Pará e de caju, nozes, amêndoas, avelãs, pecãs, linhaça, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora e in natura, ou em diferentes formas de preparo. Também pode obter proteína completa misturando cereal integral com qualquer tipo de feijão, aí incluídos o grão de bico, a lentilha e a ervilha. Você pode estar dizendo aí, deixar tudo que eu gosto? Que sentido tem a vida sem as coisas que a gente gosta? Na verdade, gostamos do que queremos. Cada um forma o paladar que quiser, depois de um período de adaptação. Uma vez que esses produtos são combustíveis errados e comprometem o funcionamento da máquina, mais cedo ou mais tarde deverão ser abandonados. Um dia, o médico apresenta ao paciente uma lista e diz: você tem que deixar tudo isso, fazer regime, tomar esses remédios o resto da vida. Ou então você morre. A escolha é sua. Então, é melhor mudar agora, do seu jeito, aos poucos, de acordo com as suas possibilidades e necessidades. Neste processo, o seu organismo será o maior aliado. Começa a dar indicações de que está gostando da brincadeira. Melhoram o humor, o sono, a digestão, as eliminações, a energia, a disposição, a capacidade de concentração. Normalizam o peso, a pressão e o colesterol. E tudo isso anima e entusiasma. Se você tem filhos ou é educador, certamente está preocupado com um problema específico de nosso tempo: as drogas. Todas as soluções falharam até agora. Repressão, prisão, legislação, internações com seus altos custos não deram os resultados esperados, a ponto de se discutir abertamente no mundo a liberação das drogas. A solução para esse problema está na mudança do paladar. São estimulantes todos os produtos que se recomendou evitar e criam dependência. Todas as drogas também são estimulantes. Estimulante combina com estimulante. Quando o traficante ou o colega de escola oferece droga e o adolescente acostumado a usar esses estimulantes por curiosidade prova, as reações são naturalmente agradáveis. Reações agradáveis criam desejo de repetição. Repetições estabelecem dependência. E os resultados você conhece. No entanto, se o paladar for natural, pelo uso de frutas, legumes, verduras, cereais integrais, proteínas vegetais, água, provando a droga, a reação não será agradável e não haverá desejo de repetição. Não havendo desejo de repetição, não haverá dependência. Esta é a única solução para o problema das drogas, porque estimulante não combina com o natural. Agora, vamos a um assunto mais agradável. Vamos aprender a comer formando cardápios. Todos os alimentos dividem-se em apenas 3 grupos: reguladores, energéticos e construtores. O grupo dos reguladores é composto pelas frutas, legumes,
e verduras. O grupo dos energéticos é composto pelos tubérculos, que são batatas, mandioca, mandioquinha, cará e inhame. Os cereais são arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio. Açúcares são açúcar branco, nocivo à saúde pelas razões já explicadas, mel, melado, rapadura e frutose. Estes são alimentos do grupo dos energéticos. O grupo dos construtores é composto por oleaginosas, que são amendoim, coco, abacate, azeitonas, castanha do Pará e de caju, nozes, amêndoas, avelãs, pecan, pinhão, linhaça, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, azeite e óleos vegetais. No grupo dos construtores também estão as leguminosas, que são todos os feijões, incluindo grão de bico, lentilha e ervilha. Fazem parte ainda deste grupo dos construtores os derivados animais. Entretanto, não recomendamos o seu consumo pelas razões já explicadas. Para fazer uma refeição combinada e completa do ponto de vista nutritivo, basta usar um alimento de cada grupo. A seguir, 4 exemplos de desjejuns ou cafés da manhã. Primeiro exemplo de desjejum. Do grupo dos reguladores, você usa bananas. Do grupo dos energéticos, pão integral. Do grupo dos construtores, patê de azeitonas para substituir a margarina e a manteiga. A receita é 200 gramas de azeitonas sem caroços, 2 tomates médios, um pouco de sal e azeite. Bata no liquidificador e está pronto. Caso deseje mais consistência, substitua os tomates por tofu, queijo de soja. Segundo exemplo de café da manhã. Do grupo dos reguladores, você pega mamões. Do grupo dos energéticos, aveia adoçada com melado. Do grupo dos construtores, leite de castanha do Pará. Bate 4 castanhas para um copo de água no liquidificador. Terceiro exemplo de café da manhã. Do grupo dos reguladores, você pega maçãs. Do grupo dos energéticos, batata doce cozida ou assada. Do grupo dos construtores, em torno de 25 grãos de amendoim. Quarto exemplo de café da manhã. Do grupo dos reguladores, peras. Do grupo dos energéticos, milho de canjica adoçado com melado. Do grupo dos construtores, leite de soja, leite de coco e coco ralado. Agora vão outras 4 sugestões para almoços, usando também um alimento de cada grupo. Do grupo dos reguladores, você pega saladas. Do grupo dos energéticos, arroz integral e assado de palmito. Do grupo dos construtores, uma feijoada vegetariana. Do grupo dos reguladores, você pega saladas. Do grupo dos energéticos, milho refogado. Do grupo dos construtores, ervilha. Do grupo dos reguladores, saladas. Do grupo dos energéticos, batatinha assada. Do grupo dos construtores, carne vegetal. Do grupo dos reguladores, salada. Do grupo dos energéticos, arroz integral. Do grupo dos construtores, grão de bico ao molho. Sugestões para o lanche vespertino ingerido no mínimo 2 horas antes do sono. Fruta com torradas. Fruta com mingau de aveia. Fruta com broa de milho. Fruta com canjica. Provavelmente você está sentindo falta do leite e derivados nas sugestões anteriores. O homem é o único mamífero que toma leite depois de desmamado e de outra espécie. Os nutrientes do leite humano e de vaca são completamente diferentes nas quantidades, constituição e proporções.
porque as nossas necessidades são diferentes. Por isso, esses produtos são causadores de pelo menos 80% das alergias alimentares, com sintomas comuns tipo bronquites, asma, sinusites, rinites. O queijo também pode ser acusado como causador de fermentações e prisão de ventre. O cálcio desses produtos pode ser obtido com vantagens nos cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, nas frutas, legumes e verduras. Existe uma ideia bastante disseminada de que é preciso ganhar muito bem para praticar hábitos alimentares saudáveis. Isto não é verdade. Garanto que ao praticar as orientações contidas nesta fita de vídeo, sua economia mínima mensal será de 30%. Vejamos, não adoecendo, economiza com remédios e serviços médicos. Comendo menos, economiza. Não engordando, as roupas duram mais tempo. Não usando produtos supérfluos, economiza. No pregão da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, em 1 de agosto de 96, uma saca de café de 60 quilos custava R$ 96,50. Uma saca de milho com o mesmo peso, apenas R$ 8,00 em média. A mesma saca de soja, apenas R$ 13,48. 1,5 litro de refrigerante custa em um grande supermercado entre R$ 1,20 a R$ 1,60. A mesma quantidade de água no mesmo comércio custa entre 40 e 60 centavos e realmente mata a sede. Evitando produtos industrializados também economiza. Você não come latas, papéis, papelão, plásticos, vidros, mas paga pelas embalagens cada vez mais coloridas, sofisticadas, caras e joga dinheiro no lixo. As proteínas vegetais são mais baratas que as animais. No final do mês, a despesa mensal será menor em pelo menos 30%. Depois desse volume de informações e recomendações, você deve estar perguntando: por onde começo? O planejamento é o primeiro passo para o sucesso em qualquer atividade. Escreva tudo o que precisa mudar e depois relacione do fácil para o difícil. O fácil é o que você faz errado com menor frequência. O difícil, todo dia, várias vezes. Começando pelo mais fácil, suas chances de sucesso serão maiores. Iniciando a mudança de hábitos para melhor, seu corpo dará indicações de que está apreciando a brincadeira ao ser tratado com mais respeito. Daí, a continuidade das mudanças será facilitada, mudando hábitos que sequer imaginava conseguir.